Saudações especiais a você que assiste mais uma vez esta edição do Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Nós vamos começar o programa de hoje com as notícias mais importantes desta quarta-feira. É importante saber que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU de Rio Preto. Em decisão liminar, ou seja, ainda provisória, o desembargador Péricles Pisa atende pedido do Sindicato do Comércio Varejista e suspende a aplicação do reajuste do IPTU. Assim que recebeu a notícia, ontem no final da tarde, a Prefeitura também suspendeu a distribuição dos carnês que havia sido iniciada ontem mesmo. Pela decisão do Tribunal de Justiça, a Prefeitura deve aplicar ao valor do IPTU o índice de inflação de 2013, em torno de 6%. A Prefeitura já anunciou a intenção de recorrer da decisão. Em sua decisão, o desembargador do Tribunal de Justiça disse que a análise da planta genérica de valores imobiliários do município mostra um reajuste de 125%, portanto maior do que o percentual anunciado pelo município, que foi de 30%. Segundo o magistrado, a lei do reajuste, a lei que aprovou o reajuste, não indicou parâmetros objetivos e idôneos, as expressões são dele, que pudessem justificar o aumento. Caso a ACD, agora o Ministério Público entra na batalha para que outras prefeituras beneficiadas pela entidade também repassem recursos para os atendimentos. Acordo formal, assinado ontem entre o promotor José Heitor dos Santos e a diretoria da ACD, estabelece um prazo de 90 dias para a celebração de convênios com todas as prefeituras que enviam pacientes para a ACD de Rio Preto. O prazo termina no dia 11 de abril e depois disso, os pacientes dos municípios que se recusam a aderir ao convênio serão dispensados. O promotor afirma que os municípios que encaminham pacientes recebem recursos do SUS e, portanto, têm a obrigação de custear o atendimento. Na próxima segunda-feira, o promotor Heitor dos Santos deve instaurar inquérito contra os municípios que não assinarem o convênio. No programa de hoje, nós estamos recebendo dois convidados muito especiais para falar de vários assuntos, entre eles um assunto que tem um pouco a ver com essa questão envolvendo a ACD algum tempo atrás aqui em Rio Preto. São o presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Rio Preto, a APAE, o professor Chafik Balura, e o diretor financeiro da mesma entidade, da APAE, o Luiz Carlos Giordani. Giordani, eu estava comentando agora há pouco com um amigo o seguinte: Rio Preto tem sorte em muitas coisas, né? Uma das sortes de Rio Preto é ter pessoas como o professor Chafik Balura, né? Agora dedicado à presidência da APAE. Aliás, reeleito à presidência da APAE agora, né, professor? Há 7 anos que nós estamos à frente da APAE. Nós fomos presidente em 2001 a 2005 e agora voltamos em 2011 até 2013. E houve agora a reeleição. O professor Chafik é uma pessoa de inestimáveis serviços prestados à comunidade riopretense, não só agora como presidente da APAE, mas também na área de educação e cultura. Ele foi secretário municipal de cultura há alguns anos atrás também, né, professor? Já faz tempo também. Em 89 a 92, nós tivemos o privilégio de ocupar o cargo de secretário municipal da Educação e Cultura inicialmente. Depois, a Secretaria de Cultura foi desmembrada, né? E nós ficamos com a Educação, certo? Então, foi um privilégio muito grande e a gente agradece muito o privilégio de ter ocupado esse posto. E o outro convidado de hoje, o Dr. Luiz Carlos Giordani, também diretor da APAE, é um amigo também há muitos anos, há muito tempo, pessoa com quem a gente teve a oportunidade de conviver algumas vezes na área profissional, eu como integrante de uma equipe esportiva de rádio, ele como diretor do América Futebol Clube. Giordani, não vamos nem falar sobre a América, porque não é o nosso assunto de hoje aqui, mas dá para preocupar, né, Giordani? Obrigado pela presença. Faz tempo, né? Nós participamos em 1972, direto mesmo até 2000, depois um pouquinho em 2005. Portanto, estamos aí há mais de 10 anos assim, somente como um conselheiro, dando algumas sugestões de vez em quando. E na torcida, eu imagino, né? Claro, a torcida não deixamos de fazer. E contribuindo. Há pouco, a questão de 3 anos atrás, juntamente com mais um companheiro, elaboramos o novo Estatuto do América, para que o América pudesse, inclusive, disputar o campeonato daquele ano, porque estava em falta com a federação.
Ok. Qualquer hora a gente traz você aqui ou para os programas de esporte aqui da casa para a gente conversar bastante sobre esse assunto, que também é muito relevante para Rio Preto. O América Futebol Clube, assim como o Rio Preto Esporte Clube, é um grande patrimônio da nossa cidade. Isso precisa ser tratado com a seriedade devida. E nós vamos um dia conversar com o Jordani sobre isso. Mas hoje o assunto é a APAE. O assunto é dificuldades, inclusive, das instituições do terceiro setor, das instituições voltadas para a assistência na área de saúde, na área de educação, assistência social, etc. Professor Chafik Balura, nós acabamos de assistir a um imbróglio envolvendo uma entidade assistencial aqui em Rio Preto, uma entidade assistencial importante, que se viu ameaçada pelo corte dos repasses da Prefeitura rio-pretense para sua manutenção. Felizmente, parece bem encaminhada essa questão, até agora, segundo a gente depende da leitura dos jornais. E qual é a situação orçamentária da APAE e como é que as prefeituras de Rio Preto e da região também participam da APAE? Nos dê um panorama sobre isso, professor. Muito bem. Dirigir uma instituição social é sinônimo de dificuldade e de desafio constante. De sacrifício. De sacrifício. Nós não encontramos a entidade assistencial que esteja numa situação privilegiada. A nossa APAE hoje, ela é administrável, graças ao apoio, ao carinho, à atenção da população de Rio Preto e das autoridades. Quem poderia detalhar bem isso, eu vou passar a palavra para o Jordani, que é o nosso diretor financeiro, que diariamente está conosco lá na APAE e tem feito um trabalho muito maravilhoso na área das finanças e nós conseguimos equilibrar as ações da APAE. Vamos ouvir o Jordani, então. Mas nós temos uma grande preocupação. Já foi feito um planejamento e 2014 nós já temos que partir para a luta para conseguir mais recursos. Mas a nossa maior preocupação, e isso vou deixar para que o Jordani fale, a respeito do 2015, que nós já estamos preocupados com 2015. Então o Jordani vai detalhar isso, ele que está a par, bem a par da situação em relação aos problemas econômicos e financeiros da APAE. Agora, nós temos trabalhado muito, nós temos contado com um apoio muito grande de todos que participam da APAE, inclusive da diretoria anterior e do conselho e da diretoria atual que tomou posse no dia de ontem. Nós esperamos e sentimos ontem, na posse, que eles vão entrar com tudo para nos ajudar. Bacana. Vamos lá, Jordani. E a situação orçamentária da APAE e essa perspectiva de participação das prefeituras auxiliadas pela entidade. Fala um pouco sobre tudo isso. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite e gostaria de, no início, parabenizar uma pessoa de São José do Rio Preto na figura do nosso eminente promotor público, Dr. José Heitor, um particular amigo, um cidadão que realmente honra a sua profissão, pela atitude tomada ontem, que muito vai ajudar a ACD. E também há muitas entidades que vão necessitar, doravante, desse tipo de apoio do Ministério Público. Que é a participação efetiva dos municípios beneficiados pelas entidades, né, Jordani? Sem dúvida. O terceiro setor, eu tive o prazer de viajar por diversos países. E nas andanças, Zé Luiz, eu procurava visitar essas entidades para tomar conhecimento, tomar pé. É completamente diferente, não querendo comparar com o Brasil. Mas a filosofia, o princípio ao atendimento ao necessitado, principalmente no que se diz ao deficiente intelectual. Nós tratamos hoje o deficiente como intelectual, não são excepcionais. São deficientes intelectuais, que têm uma dificuldade maior do que alguns outros deficientes. Muito embora todos tenham a necessidade de serem olhados pelos poderes públicos constituídos no Brasil. Bom, na APAE, há 3 anos, e ontem nós fomos reeleitos e vamos tocar mais 3 anos, nós assumimos, né, juntamente com o professor Chafik e alguns companheiros, e alguns anjos que apareceram da cidade, anônimos, que não gostam de que seja divulgado, de aparecer, pessoas valorosas que realmente ajudam e contribuem com as entidades assistenciais.
A PAI estava num problema muito sério. A PAI estava num dilema, talvez até, né, professor? Para fechar. Para fechar. Por questões financeiras. Por questões econômicas, financeiras, gestão, porque hoje tudo se resolve com gestão. Você tem que ter uma gestão com os pés no chão, dentro da realidade. Então, durante o programa, eu vou detalhar mais alguma coisa. Você me perguntou das prefeituras. Então, é o seguinte, nós recebemos o apoio integral da Prefeitura de São José do Rio Preto. Se não fosse o auxílio em 3 programas que eles nos ajudam, e 3 convênios, dificilmente, com o convênio somente do Estado, nós não teríamos condição de tocar, mesmo com a ajuda da população. Não tem, porque são 470 alunos, a gente chama de alunos, inclusive aqueles com 60 anos de idade, com 50 anos de idade que lá estão. Então, a Prefeitura de Rio Preto ela tem participado. Como os alunos, a maioria são de Rio Preto, nós não temos tido esse problema. Agora, nós temos alunos, nós temos que socorrer 7, 8 municípios vizinhos que não têm condições de instalar uma APAI. Porque tem lá o quê? 20 pessoas, 15, 10, não tem condições. E tem que utilizar a nossa estrutura. Para esses, todas essas prefeituras que nós vamos citar, você me ajuda aí, prefeito, o presidente. Badibacite, Ipiguá, Guapiaçu, Uchoa, Onda Verde, Nova Aliança, Mendonça e Uchoa. São essas as prefeituras. São realmente prefeituras vizinhas. Com exceção de Uchoa, todas as outras são... Mas por quê? Porque é diferente da CD que vem para fazer um tratamento diferenciado e vai embora. Nós temos que... Eles permanecem lá. Sim, como você disse, durante muitos anos, às vezes. Permanecem durante o dia. Então, e tem que cumprir a carga horária, a carga que são exigidas àqueles menores de 30 anos, né, professor? Que são estudantes. Tem que cumprir todo o ritual. Então, por isso que são essas prefeituras. Mas, para isso, por exemplo, ontem nós já tivemos a reunião com o pessoal de Ipiguá. Então, durante o mês de janeiro, a gente faz todos os contatos com as prefeituras e agora renova os convênios. Anualmente. Eles já mandam para as câmaras municipais deles, aprovam a lei e mandam a verba pelo número daqueles de alunos que participam. Então, no nosso caso, o cuidado é tomado e é feito justiça com as prefeituras que mandam esses alunos para cá. Então, quem mantém a APAI, além dessas prefeituras, a de Rio Preto e essas menores da região que também são atendidas, há também um convênio com o Estado. Quais são as outras fontes de receita da entidade? Nós temos o... Fala do Estado, professor. Do Estado, o convênio maior é do Estado. Depois vem a Prefeitura de Rio Preto. Prefeitura de Rio Preto. Em seguida, nós temos um convênio com da assistência social, onde nós recebemos também o SUS, não é isso? Uma contribuição da Prefeitura sobre o pagamento de dentistas, não é isso? Depois, nós temos um convênio federal, que é o menor que nós temos, é pequenininho, R$ 7.425 desde 2000, que nós recebemos esse 12, 13 anos. Que não tem acréscimo, certo? Então, esses são os convênios que nós recebemos. E as prefeituras. Agora, nós temos um apoio muito grande de sócios, onde nós queremos aumentar ainda mais esse número de associados, de sócios contribuintes da APAI. São pessoas que contribuem com a entidade, voluntariamente, tendo ou não pessoas da família assistidas. Exatamente, ali, e colaboram e a gente tem uma boa arrecadação. E uma outra arrecadação que surgiu agora é a nota fiscal paulista, certo? Então, na nota fiscal paulista, a gente recebe de 6 em 6 meses um recurso que não é ainda muito expressivo, mas pode ser. Mas ajuda muito, certo? Mas muito ajuda. Além disso, não vamos dizer que nós estamos aqui nadando em dinheiro. Quer dizer, esses convênios,
Eles têm um valor fixo que atende um determinado percentual do custeio mensal. Não é integral, tá certo? Veja bem, são 470, mais aquelas criancinhas de 0 a 5 anos, que é a estimulação precoce, que a APAE de Rio Preto atende a cidade toda graciosamente. Veja bem, o pai e a mãe daquelas crianças que já nascem com problema, já com 3, 4, 5 meses, 6 meses, já vão lá semanalmente, 2, 3 vezes por semana, levar para fazer a estimulação precoce, para ir preparando essas crianças para quando tiver a idade escolar já fazer parte da APAE. Isso é um trabalho que tem custo, que tem pelo menos 25 a quase 30 profissionais especializados trabalhando com isso, custeado pela APAE. Então, hoje nós temos 100 tem 100 funcionários, APAE. E veja a importância disso, né, Jordânia, para essas pessoas, né? Quer dizer, atender as crianças a partir dos 3 meses de idade deve ser muito importante terapeuticamente para o futuro dela. A estimulação precoce, a criança... Quem vai lá, né, professor? Quem vai assistir? Eu gostaria, a gente faz um convite, dá uma chegadinha na APAE. Se você ver o atendimento, ali que o coração explode de satisfação e alegria, que dá vontade da gente ser voluntário, como é de ficar lá 5, 6, 7, 10 horas, 12 horas. Tem dia lá que nós ficamos 12 horas direto lá, com muito amor e com muito carinho. Eu costumo dizer que prestar um serviço desse de voluntário, etc., acaba fazendo mais bem para a gente, né, para quem presta o serviço, do que para na verdade, a APAE não está... Olha a filosofia nossa. A APAE não deve nada para nós. Nós é que devemos a ela. Imagina. Porque se não tivesse a APAE, nós não poderíamos fazer esse trabalho. Então, nós somos gratos à APAE, o privilégio de a gente poder, né? Acima de tudo, a gente agradece a Deus por esse privilégio. Sem dúvida. Então, é importante deixar bem claro isso. E outro aspecto que a gente se falou a respeito da parte financeira, a nossa preocupação vem para 2015. Isso por quê, 2015, nós, no convênio do Estado, englobava-se todos os alunos matriculados na APAE, eram englobados no convênio da APAE, no convênio do Estado. Na educação. Na educação, certo. Na área da educação. A partir de 2011, o Estado começou a reduzir 25% do convênio, tirar do convênio 25% dos alunos matriculados com idade igual ou superior a 30 anos. Então, em 2015, nós vamos ter 180 alunos com idade igual ou superior a 30 anos que não vão ser mantidos pelo convênio da educação. Isso vai representar quase 40% do 40%, exatamente. Vai chegar a 50%, porque tem quase mais 50%. Alguns casos. Então, nós já alertamos as autoridades, inclusive o governo estadual, e foi a Secretaria de Desenvolvimento Social criou lá, depois do movimento que nós fizemos, criou uma contribuição por aluno. E nós recebemos por aluno R$ 63,00, enquanto que na educação o Estado repassa o valor de R$ 278. Então veja a diferença entre... Certo? Então nós alertamos, inclusive quando teve aqui na Câmara Municipal a reunião sobre o orçamento, as sugestões sobre o orçamento do Estado, o Dr. Jordânia esteve lá, juntamente conosco, e nós apresentamos uma emenda para que essa contribuição, que é oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, fosse igual, pelo menos igual a que a educação oferecesse, está oferecendo no momento para todos nós. Professor, então, me permite só dar uma ajudinha? Pode, opa. Esses R$60, hoje nós temos já quase 100 que estão fora do convênio. Já. Então, só porque esses R$60 não atingem os 100, são somente 30 cadastrados. Para o ano que vem, são mais 30. Então, é um dinheiro assim, tudo bem. Mas já que você faz um planejamento, numa normativa que o governador determinou através da Secretaria da Educação do Estado, que houvesse isso para as 320 APAEs do Estado de São Paulo, não é só nós. Então vai ser um barulho tremendo aí no Estado de São Paulo.
E naturalmente, o problema não era a verba. Você concorda? Não era a verba, porque a verba estava se pagando. O problema é o conceito da idade, conceito temporal da idade cronológica, sendo que o deficiente mental, me perdoe, a questão da idade cronológica não seria um impeditivo. É o menos importante. Não é importante. E nem é problema financeiro. Olha, se eu tenho problema financeiro que eu estou pagando hoje na Secretaria de Educação, puxa vida, faça o estudo, transfere para a Secretaria da Assistência Social e continua mantendo ajuda para esses de 30 anos que eles já julgam idosos, no ponto de vista deles. Quer dizer, para 2015 nós temos algo como que uma bomba já... Uma bomba já preparada, porque nós estamos lutando, a não ser que as autoridades, o governo, o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela eleve essa contribuição, porque é uma diferença muito grande, de R$ 63,00 para R$ 278,00. Um terço, né? Foi para R$ 295 agora a correção. 295 a correção. Menos de um terço. Então, e veja só, a despesa mensal da PAI vai chegar agora, a partir de fevereiro, a despesa mensal vai chegar de 300 a 320 mil reais. A PAI Rio Preto. A PAI Rio Preto. Então você vê, para que a gente possa atingir esse objetivo, é um trabalho, é uma luta muito grande. Então, por isso que nós apelamos, inclusive, às pessoas que quiserem se tornar sócias da APAI, liga no nosso telefone lá, 2136-1200, e faça sua contribuição, seja sócio mensalista da APAI, a partir de R$10, R$15, R$20, o quanto quiser, que nós agradeceremos muito, porque, na verdade, essa contribuição é muito valiosa, certo? Se você não anotou aí, eu vou pedir daqui a pouco para o professor Balura repetir esse telefone para a gente, quem sabe, sensibilizar mais pessoas e conseguir mais associados para a PAI. Pois não, deixa eu só dar mais uma contribuiçãozinha. Nós temos muitos anjos, como eu falei aqui na cidade. Nós temos parceiros, verdadeiros parceiros. Temos bastante. Nós temos o Rotary Norte, que está diretamente conosco, outros Rotarys, algumas lojas maçônicas, o Juizado Federal, através de alguns juízes. Também. Né? Eu não gostaria de citar os nomes, mas juiz da primeira vara, da terceira vara, diretamente contribuindo com a gente, mas assim, na pessoa deles, ajudando a arrecadar e contribuindo com a PAI. Empresários, associação industrial, comercial e muitos, quem mais já fez? Justiça Estadual. A Justiça Estadual, através de doações. E anônimos. A gente chega, às vezes, até assusta. Por exemplo, teve um determinado cidadão em Rio Preto que deixou um testamento para algumas entidades sociais, correto? E a PAI estava no meio. Puxa, que bacana. E nós estávamos debruçados, desesperados em dezembro para pagar o 13º salário. De repente chega aquela notícia. Então são anjos que encaminham e que nos ajudam. Então isso aí é que motiva, né? Contribuição em dinheiro. Em dinheiro vivo. Algumas condenações de grandes empresas pela Justiça, pela Procuradoria do Trabalho de Rio Preto, tem chegado. Então, são muitos parceiros que contribuem. Que nos ajudam. Agora, tudo isso que se arrecada, finalizando essa questão mais financeira, é o seguinte, tudo que nós arrecadamos em convênios e tal, a parte fixa, isso daí mais ou menos importa em torno de 70% das nossas necessidades. Os outros 30% nós temos que buscar e correr para manter, né, professor, o status atual, com 470 ou com 480, tal. Porque é muito fácil, não é fácil, digo assim, seria cômodo diminuir o conceito da arrecadação, vamos diminuir a presença lá dos alunos, dos funcionários, dos professores, dos terapeutas. Mas essa não é a intenção dessa diretoria presidida pelo nosso amigo Shafiq aqui.
Pelo que você disse, Jordani, que o professor Chafik também disse agora, que de um modo geral, isso só corrobora aquela informação que a gente tem, que de um modo geral, as atividades do terceiro setor estão abrigadas por um cobertor curto demais, né? Muito curto. Os convênios e toda a contribuição que chega à PAI responde por 70% das necessidades. E como fazer para eliminar esse gap? Que a PAI, que mágica vocês conseguem fazer para isso? Eu sei que existem algumas promoções. São promoções. Tipo a feijoada da PAI. É isso aí mesmo? Exatamente. Tem promoções que são realizadas, certo? Nós participamos de muitas promoções. Então, nessas promoções é que se arrecada 10 aqui, 5 ali, 8, 3, 2, e a gente vai contribuindo. Nós temos uma grande parceria também da Polícia Ambiental, que nos ajuda muito, certo? Então... Doando os equipamentos, apreendidos. Né? Então a gente vai juntando e vamos tocando. E tem um fator preponderante lá em todos os companheiros de diretoria. Né? Lá tem o tesourão que a gente brinca. Né? Na minha gaveta lá tem o tesourão mesmo. Então é o seguinte, tem, faz, não tem, não... Pé no chão. Pé no chão, não adianta você querer, tá? Então corte, e só de corte de despesa e administração de despesa, você sabe que numa gestão, você consegue quase 20% disso daí. Quase 20%, nesses 3 anos nós fizemos um parâmetro, né, Chafik? Quase 20% do custo total, somente com o acompanhamento dos cortes e a rigidez na despesa. Então, para isso, tem que ter disponibilidade de ficar lá, ele correndo para a cidade, e a gente lá na administração, autorizando, verificando, e outros companheiros também. Mas tem mais uma coisinha que eu vou deixar para você se estender. Não. Você falou o que a gente faz. Ontem, por exemplo, na reunião de posse, nós temos alguns companheiros, grandes empresários. Surgem ideias. Então nós precisamos criar para a PAI o grande leilão. Do que nós estamos pensando? Um grande leilão anual. Mas precisamos de parceiros, de pessoas que se disponibilizem, que tenham os locais apropriados, que nos ajudem a captar. É maravilhoso fazer isso daí. E além do que, nós temos a PAI Rural. A primeira PAI Rural do Brasil. Isso. Existe 10 alqueires. Daqui a pouco nós vamos falar bastante. Vamos falar um pouco também sobre a PAI Rural. Isso. Quando chegar lá, nós temos algumas novidades para falar também. Que legal. Agora, por outro lado, até agora nós só falamos da parte financeira, né? Mas o que nos motiva muito e que nos estimula bastante, além de tudo isso, é a escola que nós temos. Nós temos uma boa escola. Nós temos uma boa equipe multidisciplinar, certo? E a gente vê o quadro de funcionários todos trabalhando com muito amor e carinho e o desenvolvimento dos alunos. Como nós estamos lá diariamente, a gente vê o desenvolvimento dos alunos, a progressão, a estimulação que é feita. Então, as pessoas que visitam a PAI, principalmente no horário do almoço, então, vê perfeitamente um jovem, uma jovem se alimentar sozinha, sendo acompanhada, sendo orientada. Com todas as noções de socialização. Socialização, certo? Então, isso que estimula. Sem dúvida. Então, você vê uma criança que chega lá de uma forma, hoje, daqui a uns dias, ela está de outro jeito, desenvolvida. Né? Então, esse é o aspecto humano, isso que nos move. Então, isso que é fundamental e a gente agradece muito o empenho dos nossos profissionais que têm se dedicado muito. E a escola, na escola e na PAI, nós temos ainda, para citar para você, nós temos um coral. O nosso coral, ele se apresenta durante o ano, durante as festividades, tem sido convidada aí para participar de vários eventos, certo? E nós temos um coral vamos dizer assim, que a gente se orgulha dele, né? Porque ele é realmente muito bom. Esse tipo de atividade deve até ter um papel importante até para a terapia dessas Exatamente. pessoas. Né? Então, a gente tem acentuado muito na área musical, área de educação física, lazer, entretenimento, certo? Além das aulas normais que são programadas por uma equipe especializada.
Eu vou pedir licença ao Jordani e ao professor Chafik para um rápido intervalo para a gente voltar daqui a pouco, continuando esse assunto tão importante sobre a APAE. Vou pedir até para vocês, na volta do programa, a gente nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da mudança de faixa etária dos alunos atendidos pela APAE. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje com o presidente da APAE Rio Preto, professor Chafik Ballura, e com o diretor financeiro da entidade, o Luiz Carlos Jordani. No bloco anterior eu disse que gostaria de conversar com vocês, que a gente se aprofundasse um pouco mais em um tema. Gostaria de falar sobre a faixa etária dos alunos atendidos. Parece que algum tempo atrás não havia deficientes intelectuais idosos, né? Felizmente, com a evolução dos recursos e terapias médicas, esse panorama mudou. E com isso, devem ter mudado também as obrigações e as complicações de uma instituição como a APAE. Fala um pouquinho sobre isso, professor e Jordani. Inicialmente, quando as APAEs foram criadas, esse ano a APAE no Brasil completa 60 anos. Ela foi criada graças a uma embaixadora norte-americana que esteve aqui no país, e ela percebeu, ela tinha uma filha que tinha síndrome de Down, que aqui no Brasil não havia uma instituição para cuidar dessas crianças. Então ela, através de gestões e reuniões com médicos e especialistas, ela conseguiu criar em 1954 a primeira APAE no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí a ideia se disseminou pelo país todo, então hoje nós temos 1.117 APAEs no Brasil. 2.117 APAEs. Descobriu-se no Brasil inteiro que o problema existia, né? E no estado de São Paulo nós temos 315 APAEs. A nossa APAE foi fundada em 22 de maio de 1964, 10 anos depois. 50 anos atrás. Portanto, neste ano, é o ano do cinquentenário, né, Jordani? Cinquentenário. Então, 50 anos de APAE. E a APAE era só escola naquela época. Só cuidava de escola, só tinha escola. Hoje a APAE ela é não só escola, como é assistência social, é saúde, e dentro da escola nós temos um setor de educação profissional, educação especial para o trabalho. Inclusive nós temos 72 jovens incluídos no mercado de trabalho. É outro tema que daqui a pouco a gente vai aprofundar também, exatamente, professor. Então esse é o principal da APAE. É o tema que a gente tem abordado muito. Quer dizer, a faixa etária dos alunos mudou mesmo, Mudou. Né? Então nós temos de 0 a 4 anos, nós temos a educação infantil, não é isso? A estimulação. A estimulação, né? Depois temos a educação infantil de 4 a 6 anos e depois o ensino fundamental de 6 a 18 anos, né? E temos o Centro-Dia, que foi criado agora há pouco tempo na APAE, o Centro-Dia, e o Centro-Dia ele atende justamente os idosos. Ele é para essa finalidade que foi criado o Centro-Dia. E os nossos profissionais estão sendo preparados diariamente com cursos e nós vamos utilizar muito para este ano ainda, a APAE Rural. Isso. Certo? Vamos falar um pouco sobre a APAE Rural, professor? Vamos falar da APAE Rural. A APAE Rural, qual é basicamente o trabalho desenvolvido ali e como é que essas atividades são recebidas pelos alunos e pelos pais dos alunos? Não, essas atividades da APAE Rural, existe uma programação do Centro-Dia. Então, o Centro-Dia,
tem essa programação baseada em entretenimento, em educação física, em lazer, em atividades que eles executam laborais, certo? E eles vão permanecer praticamente o dia todo lá. Então nós temos, inclusive, agora em janeiro, haverá uma boa reforma lá para poder acolher os alunos. E nós já temos, inclusive neste ano que passou, nós tivemos aí um trabalho maravilhoso do Rotary de São José do Rio Preto, através da professora Amélia de Freitas E o Daniel, que conseguiram, junto ao Rotary, a construção de uma piscina maravilhosa aquecida. Puxa, então, veio a valorizar ainda mais o patrimônio lá da PAI Rural. A PAI Rural já tem quantos anos, professor? A PAI Rural foi feita, a doação da PAI Rural, da área da PAI Rural, foi feita em 1976, pelo então prefeito Dr. Wilson Romano Calil. Ele que idealizou e fez a doação para que a PAI pudesse usufruir desse benefício. E hoje ela tem um valor inestimável, não só para as atividades da própria PAI, como depois, no futuro, ela poderá ser utilizada para outras coisas, essas áreas, né? Você me permite um pouquinho? Pode falar. Então, a PAI Rural ela tem 10 alqueires. Então, nós temos a parte, 5 alqueires, que é a parte frontal, que é dividido a propriedade por uma estrada municipal ali, Schmidt, e que faz face à rodovia Washington Luiz. Puxa, grande pedaço. Um grande pedaço. E lá embaixo, na sede, que são os outros 5 alqueires, é onde que nós temos os barracões, as salas, os refeitórios, a nossa horta comunitária que os alunos praticam, o plantio, o pasto para os animais, vocês estão vendo na tela lá, né? Enfim, onde se desenvolve as atividades pedagógicas, etc, etc. Agora, essa parte de cima tem um projeto aí que nós estamos e vamos depender um pouco da municipalidade. Eu tenho certeza que o prefeito Valdomiro vai nos ajudar nisso aí, na aprovação de uma lei específica de cessão, porque existem várias entidades que ganharam o terreno na prefeitura e para você utilizar de uma outra forma, precisa criar uma legislação específica. Precisa ser autorizado aí. Autorizado. Ainda ontem, o nosso presidente do conselho, que é o seu Euclides de Carli, essa parte nós deixamos mais com ele, né, Chafi? Exato. Já deu uma informação muito boa. Existe um grupo de investidor aqui em Rio Preto que quer sentar e conversar com a gente para a utilização dessa área de uma forma que haja uma receita por muitos e muitos anos. Ainda é uma novidade, mas... Não sei ainda do que se trata, imagino que vocês nem possam ainda abrir muito essa informação, mas pelo que você está dizendo aqui, eu tenho certeza que pode estar por aí a redenção econômico-financeira da entidade. Né? Se acontecer tudo que a gente imagina, vai aquele buraco negro né, que a gente sempre tem, poderá ser coberto. Agora, vai depender ainda de muito trabalho, de muita dedicação e tal. O que nós não queremos é que crie expectativa e não consiga. Porque é uma área super valorizada, no qual muitos riopretenses têm carinho. O Dr. Wilson Calil, que foi quem fez a doação, e o Dr. Nelson Seixas, que ali se dedicou há muito tempo, e outros diretores, outras diretorias que trabalharam. Essa história de a PAI Rural implantou um conceito novo, né, no Brasil. No Brasil. Foi a primeira. A primeira do Brasil. Foi a primeira. A primeira. Então existe algum projeto aí já... Poxa, que bacana. Né? Em andamento. E ele falou de uma reforma, nós vamos começar agora, inclusive hoje à tarde nós temos uma reunião para contratar a empresa para fazer essa pequena reforma no refeitório, na cozinha, porque ainda está aquele tempo de fazenda antigo, é muito útil, mas nós vamos dar uma melhorada naquilo porque já tem verba parlamentar. E sobre verba parlamentar, eu gostaria que o presidente falasse e agradecesse todos os deputados de Rio Preto, todos.
sem exceção. O pessoal tem colaborado, professor. Eu queria dizer o seguinte, que desde a prefeitura, o doutor Valdomiro Lopes da Silva, os deputados federais, o José Carlos Vaz de Lima, Edinho Araújo, o Eleusis Paiva, todos nos deram emendas parlamentares, todos. Os deputados estaduais, todos eles, aqui da cidade e da região, nós tivemos o Orlando Bolsoni, o João Paulo Rilo, o Itamar Borges, será que eu esqueci? Será que eu esqueci alguém? Eu acho que não. Estadual são os 3. E os federais. Nós tivemos também uma verba do senador Aloysio, mas nós não tivemos condições de recebê-la, devido a uma vasta documentação que é exigida, e nós não tínhamos, o tempo era muito curto e não foi possível. Mas foi nos prometido uma verba agora para esse ano, e com tempo hábil para que a gente possa preparar a documentação. Vamos só esclarecer, essas verbas não são para o custeio, para a despesa mensal. Elas vêm carimbadas. Exato. Por exemplo, nós renovamos... São verbas, não é dinheiro. São verbas. Nós renovamos toda a nossa frota de veículos. Está renovada a frota, são diversos veículos. Nós renovamos todos os equipamentos. Nós procedemos uma grande reforma no prédio, no edifício, na parte de refeitório, de salões, de cozinha, na parte pedagógica, das classes especiais, com equipamentos que se compram através disso aí, porque ela já vem carimbada, ela já vem certinha, aquilo lá, não sobra um centavo, né? Já é aquilo, já vem certinho. Então, a gratidão a todos esses nossos deputados daqui da região e da cidade. A APAI pertence ao município, à comunidade, ao povo. Nós não temos preferência por... Nós somos suprapartidários. Vamos falar assim. Nós agradecemos sempre todos que lá se dirigem. Inclusive, aliás, a PAI sempre tem uma tradição histórica disso. Mesmo nas ocasiões em que o Dr. Nelson Seixas tinha militância política, etc., a PAI sempre esteve acima disso, né? Eu sou testemunha disso, acompanhei muito essa etapa, mas foi esquecemos de citar a Câmara Municipal também. O pessoal tem sido muito bom. Nós não podemos reclamar. Não podemos reclamar de ninguém. Agora, tem uma coisa, hein? É uma formiguinha, né? Passa a mão na pastinha, ele tem uma pastinha, ele tem uma agenda lá, que se você vê a agenda dele, você fica até triste de tão gasta que está. Quer dizer, dia e noite atrás e nós do outro lado correndo pelos outros lados. Tem que correr atrás, porque se não... Falando no palácio, falando nos órgãos governamentais, quer dizer, isso aí... Tem muitas entidades na cidade que fazem isso. Agora, você precisa ter um pouco veja o seguinte, de vontade mesmo, persistência, né? Persistência e não ter vergonha de pedir. Em São José do Rio Preto, nós temos muitas instituições. Todas precisam. Então, se você não se manifestar, você não vai ser atendido. Se você não pedir, você não vai atender. Então, a gente tem que pedir. E nós estamos pedindo por uma causa justa, nobre e humana. E é isso que nós vamos continuar pedindo. Voltando um pouco em APAI Rural, tem uma informação aqui, deixa eu ver se me digam se eu estou correto nessa informação, né? É possível encontrar, por exemplo, em terrenos baldios, urbanos de Rio Preto, pequenas placas oferecendo serviços para roça, capina de terreno, etc. Isso é um trabalho que está sendo feito pela APAI Rural, isso ajuda a arrecadar fundos ou é apenas um sentido laboral, terapêutico? Esse trabalho foi idealizado pelo nosso presidente do Conselho de Administração, o seu Euclides De Carli. Ele tinha 2 tratores. Através do Rotary. Né? Através do Rotary ele conseguiu mais um trator para a PAI. E ele montou uma equipe, essa equipe está à disposição dele e ele nomeou um responsável e tem telefone, tudo direitinho. As pessoas que quiserem fazer a limpeza de terrenos ou de condomínios, né? Eles vão até lá, fazem a limpeza, tudo, cobram direitinho. Não tem nada a ver com os alunos, é isso? Não. São profissionais. São profissionais. E aí a renda líquida mensal ele manda para a PAI.
É bacana. Então, tem nos rendido aí 1.000, 2.000, 3.000, dependendo do mês, um Tudo pelo ajuda, outro. né? Tudo ajuda. Mas é um trabalho que foi idealizado por ele. E acaba Certo. sendo útil para a comunidade E também, é muito né? útil para a comunidade. Tem condomínio aí que contratou. Tem condomínio que já contratou e tem contratado e tem nos ajudado muito. Bacana. Então é uma parte importante que nós tínhamos que destacar. Agora vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho para o deficiente intelectual, né? Percebe-se que existem muitas funções adequadas para os jovens com essas necessidades especiais, né? Casos de, por exemplo, de supermercados, onde a gente encontra ocasionalmente diferentes tipos de estabelecimentos comerciais, etc. Como é que tem sido a receptividade do portador de necessidades especiais pelo mercado de trabalho, pelo empresário Tem sido riopretense? muito útil, muito grande a procura, inclusive. Nós temos profissionais, alunos nossos em vários locais da cidade. Em supermercados, nós temos, supermercado tem procurado muito. Nós temos, inclusive, em restaurantes, em hotéis, certo? Em escritórios. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal nós temos uma ex-aluna nossa. Na Coplan também temos, parece que 2 ou 3 alunos. Chapeiro, camareira. Camareiro. Em vários locais da cidade nós temos... Professor, em geral são funções para as quais o portador de necessidades especiais acaba sendo até mais concentrado do que uma pessoa dita normal. Ele é preparado lá nesse setor que eu disse para o Núcleo de Educação Especial para o Trabalho, ele é preparado para isso. Então nós temos lá uma série de locais que simulam as atividades. Se você for lá, tem um supermercadinho preparado. Então... existe um escritório preparado, tudo em simulação. E eles aprendem, se você ligar lá na PAI, no Núcleo de Educação para o Trabalho, quem vai atender vai ser um aluno. Então ele aprende a atender telefone, aprende a tirar xerox, ele aprende uma série de atividades de escritório, certo? Então ele é bastante útil no local onde ele está trabalhando. Informática, inclusive. Informática. Nós temos um núcleo, temos um laboratório de informática lá dentro. Então, é feita a seleção daqueles que têm mais... Porque existe tudo uma técnica nisso, né, professor? Para escolher e para definir... Fazer uma avaliação correta a avaliação correta daqueles que é isso. Exatamente. Então, tem vários passos. Eles começam, ficam lá 2, 3 anos, vai tendo uma sequência até se definir o perfil desejado. Aí o grupo de profissionais é que faz o contato e falou, está pronto para o mercado de trabalho. Como a lei exige hoje 5% de funcionários de deficientes, qualquer tipo de deficiente, inicialmente o deficiente intelectual, ele não tinha muito, ele tinha mais o deficiente físico. Talvez seja mais marginalizado. Isso. Mais marginalizado. Hoje não, hoje... A resposta está sendo excelente. Nós ultrapassamos 70 e tem muitos pedidos. E tomara que... ele não quer falar mais da parte financeira, mas é o seguinte. Essa estrutura toda aí é uma estrutura que praticamente 50% é bancada pelo custo da venda de ferro velho, das economias, dos pedidos, da sacolinha... Né? Isso aí nós mantemos assim praticamente com força nossa própria. Sem convênio. Não tem convênio. Certo? Porque a Secretaria de Estado da Educação prometeu um convênio há mais de 3 anos. E eles ficam enrolando, né? 2013, 2014, diz que agora é 2015. Então vamos ver se esse convênio sai, né? Jordani e professor Chafik, digamos que os empresários que estejam nos vendo agora queiram, imagine a possibilidade de admitir uma pessoa com essas necessidades especiais em sua empresa. A quem ele deve recorrer? A quem ele deve procurar na PAI? Ligar na PAI, no Núcleo de Educação Profissional, lá tem um outro telefone, 3227, certo? 1200. 3227-1200. Ou telefonar na PAI mesmo, 2136-1200. E conversar com a gente lá. Ou fazer uma visita. Ou fazer uma visita. Melhor fazer uma visita. Ali na rua Raul Silva,
né? 863. Existe um acesso até melhor, né, chefe? Existe. Porque tem os portões do lado atrás do Senai, mas a portaria melhor para esse tipo de atividade é aquela que está entre o fórum Que está sendo que construído. está sendo construído, aquele que estava paralisado, perto da Receita Federal, e a PAI, que é toda aquela quadra. Tem um acesso que já vai na parte administrativa, já na recepção. Já conhece. E a gente Boa. aproveita cada visita dessa para eles conhecerem lá dentro. E é onde que muitos assinam a ficha lá no momento, quando vê, de contribuição. Nós temos muitos empresários que contribuem, não é com os R$20, com 10, não. Contribui muito, muito bem. Existe uma família tradicional em Rio Preto, me permite, professor, Pode falar. que é uma família numerosa. Cada filho, ele e a esposa contribui. Cada filho contribui. E cada neto que vai nascendo, ele vai fazendo uma contribuição especial em nome de cada neto. Então, sempre ele fala, ô gente, vamos aumentar a família aí que nós queremos ajudar a pai. Uma pessoa maravilhosa, que é o seu Álvaro. Já falei o nome dele. Tá bom. O Álvaro, pode falar, né, chefe? Pode, claro. Merece ser falado. Deve né? ser. Seu Álvaro lá da Riacho. Riacho. Atitudes assim têm que ser E multiplicadas. tem outros ainda. Nós citamos um, mas são vários. Nós falamos agora há pouco que as pessoas que quiserem se tornar contribuintes, sócias da PAI, podem telefonar para lá e ficamos de repetir o telefone, professor. Vamos lá informar Então, novamente vamos lá. o telefone. 2136-1200. 2136-1200. O valor das contribuições tem algum teto? A partir de R$10, A a partir de R$10 a gente agradece muito. Normalmente como funciona? A PAI se prontifica depois a fazer a A cobrança gente faz desse a dinheiro? cobrança através de a pessoa que escolhe, através de cobradores ou através do boleto. A gente faz o boleto e manda, ele vai no banco e paga. Tem essas duas formas. Perfeito. Ou se ele quiser também paga a cada 6 meses ou uma vez por ano, fazer uma contribuição anual, quer dizer, fica a critério do contribuinte, Claro, né? certo? Tá certo. Bom, nós ainda temos alguns minutos. Deixa eu aproveitar e tocar num assunto que, muito recentemente, né, uma grande incerteza pairou sobre as instituições envolvidas com educação especial, depois daquela movimentação no Congresso para que essa responsabilidade fosse transferida para as escolas públicas, né, ditas convencionais, né? Parece que essa ideia, felizmente, encontrou resistência e já foi deletada. Mas eu queria que vocês comentassem isso. Como é que alguém pode ter uma ideia dessa e como é que o Estado, que já não dá conta da educação normal ali, da educação convencional, daria conta da educação especial, o Jordani? Pois é, mas foi um movimento que atingiu as 2.000 e quantas a PAI tem no Brasil? 2117. 2.117. Então você pega 2.117 municípios que englobam mais, no mínimo, 1.000 municípios, são 3.000 e poucos municípios. Imagine a consternação que foi isso daí. Né? Vai fechar as APAES. E a gente sabe que a realidade é outra. Então você vê lá no papel, pessoas se valendo talvez no posicionamento, e de algumas ideias que são crônicas, me perdoe eu falar, né? São crônicas dentro de gabinetes ou de órgãos que faz muito tempo que tem aquele pessoal antigo que tem uma visão anacrônica dessas entidades nesses organismos, tanto federal como estadual. Ou seja, vira e mexe aparece algum jirico com ideia. Isso aí. É verdade. Então, mas tem gente que fomenta isso. Tem funcionário lá, de muitos anos, que fica fomentando. Fala, vamos acabar com isso, sem ter conhecimento de causa. Dentro dos gabinetes maravilhosos. Pergunta. Mas o movimento foi grande e... Pelo menos testou a resistência, né? Tentou contra um isso. pouquinho. Pergunta-se se a escola atual, a escola que atende os normais, está atendendo bem os nossos alunos, a escola pública atual. Fica essa pergunta. O senhor é um homem de educação, ligado à educação. Eu trabalhei na educação há conhece mais de isso. 40 anos e sei que não atende como deveria atender. Então, como que vai atender, como que vai adequar uma escola para colocar o deficiente lá? Tá bom, gente. Professor Chafik Balura, Dr. Luiz Carlos Jordani, eu queria agradecer muito a presença de vocês, pela oportunidade da gente aprender um pouco mais sobre um trabalho tão meritório, tão importante para a cidade, quanto é o desenvolvido pela PAI,
e, sem dúvida, por outras entidades do terceiro setor em São José do Rio Preto. Eu queria agradecer muito e já deixar os convidados para quando quiserem voltar aqui, para que a gente possa, de alguma forma, sensibilizar mais pessoas a participarem dessa grande corrente pró-APAE. Eu queria agradecer a você, José, e ao Valdir Nonato, que nos fez o convite para que a gente viesse aqui no canal da cidade fazer esses esclarecimentos e essas informações a respeito da nossa APAE de São José do Rio Preto. Então, a você, aos nossos ouvintes, ao Valdir e a todos que nos veem, né? O nosso muito obrigado pela atenção e dizer a todos que nós continuamos pedindo o apoio, o carinho e a atenção de todos para que a nossa APAE continue oferecendo um trabalho de qualidade para todos os nossos atendidos. Obrigado, professor. Obrigado, Jordani. Então, também agradeço a oportunidade ao nosso vice-presidente Valdir Nonato, que também tomou a frente aqui desse canal. Isso. Uma pessoa que nos tem ajudado muito lá na nossa administração, muito bem relacionado, contribui diariamente também, viu? Ele vem aqui e vai lá também. E agradecer a todos, a comunidade. O povo é muito bom, o povo é generoso, né? E recebê-los lá. Nós queremos receber a visita de pessoas lá para tirar aquele estigma da APAE. Vai visitar a APAE. Serão bem recebidos, vão ver a realidade, nos ajudem. E estarão ajudando a muitas pessoas especiais, pessoas maravilhosas que a gente aprende a conviver. Muito obrigado por tudo e pela oportunidade. Obrigado, Jordani. Obrigado, professor Chafik Palula. Agradecemos também o seu prestígio, o prestígio da sua audiência ao nosso Opinião Cidade, convidando a todos para estarem conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui no canal 16. Até lá, pessoal, e um forte abraço a todos.